Voltamos com o Papo Direto, falando com Pedro Neves, direto de Lisboa, falando sobre a situação da pandemia. Você acompanhou alguma situação que o pessoal tenha desrespeitado qualquer uma dessas regras? A questão até do uso da máscara, porque a gente vive uma situação em que o pessoal reclama às vezes, aqui no Brasil, inclusive, até teve matérias de pessoas assim que, né, briga aconteceu em supermercado, em rua, uma ignorância absurda. Ainda bem que são de poucas pessoas, mas ocorreu esse tipo de coisa com algumas situações? Sim, ocorreu. Eu presenciei isso por 2 vezes. Uma foi no supermercado, que aqui, como, por exemplo, como a entrada, o acesso ao supermercado estava limitado, então formava-se uma longa fila pelo lado de fora, né? E havia um policial à porta que dizia quando se podia entrar ao supermercado. E houve uma situação em que um senhor queria entrar e o policial disse que não, que ele teria que aguardar, e ele não aceitou aquilo como uma resposta e literalmente partiu para cima do policial, e o policial teve que fazer o uso da força para poder conter a situação. Mas na fila ali, o pessoal, os comentários eram assim, que absurdo ele não ter essa paciência, ou ele não ter essa consciência, ou de apoio? O que você sentiu? Eu senti ali 50-50, vamos dizer assim, assim, algumas pessoas estavam ali a criticá-lo por conta da atitude dele, né, como cidadão. Sim. E outras pessoas estavam a criticar a atitude do policial por não ter liberado a entrada para ele. Enfim, é uma situação assim que até parece surreal, mas realmente foi. E na própria fila também havia ali, às vezes, algum desentendimento entre os próprios clientes, né? Onde um queria que você ficasse a X metros de distância dele, e essa pessoa que tinha que ficar a X metros de distância não queria, né? Então, sempre tinha ali uma discussão, uma coisa qualquer. Você estava falando aí, você falou você viu duas situações. Essa do supermercado, qual foi a outra? Como é que foi? Também por causa de máscara? Também por conta de máscara, exato. A outra foi, no período de confinamento, a PSP, que é a Polícia de Segurança Pública, e a GNR, que é a Guarda Nacional, fizeram aqui operações de stop, que é basicamente uma blitz, né? Onde todos os veículos eram obrigatoriamente mandados parar, todos, não havia exceções. E há aqui uma ponte, que é a ponte 25 de Abril, aliás, muito bonita, por sinal, que faz a ligação da região norte de Lisboa com a região sul, com a margem sul de Lisboa, que é depois do Rio. E ali houve uma operação dessas, onde um dos veículos tinham 4 pessoas dentro dele, nenhuma com máscara, e era um veículo de transporte, né, tipo Uber, ou assim, não sei muito bem qual era a empresa, mas era tipo esses carros assim, descaracterizados. E nenhum deles estava com máscara, nem mesmo o motorista. E isso estava sendo transmitido em direto pela TV, estavam lá fazendo reportagem sobre a operação, e ali começou de repente uma gritaria, e a polícia já com armas apontadas para o carro para mandar ele sair. E pronto, esse foi um caso que eu presenciei, porque estava 2 carros atrás, e depois também quando cheguei em casa, como eu vi que estava lá a emissora de TV, fui procurar saber, e tinha passado mesmo no jornal aqui. Você percebe também uma certa falta de paciência dos moradores, da população, no sentido dessa questão, dessas restrições? Porque agora, até pelo que eu venho acompanhando, pelo que eu acompanhei, caiu bastante o número de casos em Lisboa, né? Porém, há essa preocupação aí da segunda onda, já começou lá em Tóquio, e aí a gente, né, tem muitas cidades já se preparando para isso, principalmente na Europa também. Como é que vem sendo falado sobre esse assunto aí em Portugal? Certo. Aqui, nesse mês agora de junho, houve um novo decreto, onde basicamente houve um pequeno lockdown nas cidades em torno de Lisboa.
que houve aqui um aumento de casos muito grande, assim, e então essas cidades ainda estão em cumprimento desse lockdown, que são cidades aqui pequenas, pequenas cidadezinhas, tipo regiões metropolitanas, né, de Lisboa, que ainda estão em confinamento. Com relação assim, às medidas que o país tem tomado, por conta de todo esse estresse que é causado nas pessoas por ter que ficar em casa, sabe, houve aqui um aumento grande de violência doméstica e de divórcios. Então, a ministra da Saúde aqui criou uma linha de apoio, onde colocam ali psicólogos 24 horas por dia, para tentar ali amenizar um pouco essa situação e para as pessoas tentarem ficar um pouco mais calmas, porque essa questão da nova segunda onda causou aqui muito medo à população. Hoje se falou, inclusive, numa cerca sanitária em Lisboa, no mês passado, que estava sendo uma coisa descontrolada. Por exemplo, eu acho que o último dado que foi passado ontem foram mais 127 casos e 6 óbitos. Então, isso se teme um bocado ainda, porque Barcelona já confinou no último dia 19, 4 milhões de pessoas, também da região metropolitana, que foi um novo decreto, e, se eu não me engano, a Alemanha também, houve uma cidade alemã que também está com uma nova vaga dessa doença e estão entrando em confinamento novamente. Aqui, para já em Portugal, o governo até agora, tirando essa questão da região metropolitana de Lisboa, para o resto do país já não se fala mais nada, para já. Me diz uma coisa, a questão dos hospitais, houve uma sobrecarga em determinado momento, como é que foi, né, enfrentar essa situação, e como é que está agora também? Porque a questão do hospital, eu digo muito, e de repente as pessoas falam como se fosse fácil, né, não tem respirador. Nenhuma cidade do mundo tem respirador na quantidade da população. Nunca o mundo também viveu esse tipo de situação. Então, assim, fazer as coisas para ontem, só os Estados Unidos lá que segurou tudo que ia sair do país, não, é tudo nosso, vai ficar aqui, então não sai daqui porque nós vamos garantir o nosso. Agora, e mesmo assim, não tem para todo mundo, e o presidente acabou também de anunciar esses dias que ele sabe que antes de melhorar, vai piorar de novo. Então, eu te pergunto essa questão dos hospitais, porque essa é uma situação que Paranaguá está vivendo hoje. O número de óbitos aumentou muito. Eu acho que foi assim, conseguiram segurar bastante, inclusive a evolução de casos, porém, a partir do momento em que houve a flexibilização, e eu entendo que também foi muita cobrança de todo mundo, se não tem flexibilização, o pessoal aqui vai ficando maluco. Não, tem que abrir, e aí daqui a pouco a gente tem consequências, tudo isso tem consequências. E o pessoal está começando a ficar preocupado aqui, né? Nós só temos um hospital. Sim. E tal. Mas tem que lembrar, assim, que proporcionalmente, né, uma cidade como Paranaguá, o que a gente tem em Lisboa, com certeza, em número muito mais. Mas para a quantidade, para a população também que existe, ela acaba ficando num percentual, não vou me arriscar a falar que é parelho, porque de repente também não é, mas ela é similar no sentido de faltar. Como é que foi essa questão de hospital aí em Lisboa? Certo. Bom, aqui eu acho que a questão da DGS, que é a Direção Geral de Saúde, tomou aqui uma decisão que, na minha opinião, foi acertada. Ou seja, eles interligaram todos os hospitais do país. Como estamos a falar de um país pequeno, é mais fácil. Então, por exemplo, um paciente em estado crítico entra num helicóptero aqui em Lisboa e está no Porto para uma remoção em 15 minutos, né? Então, é diferente. Mas, assim, eles interligaram tudo e o que aconteceu? Eles criaram uma linha que é o SNS 24, que no caso, SNS significa Sistema Nacional de Saúde, 24, onde se a pessoa está com sintomas do Covid, ela liga para esse número e alguém lá do outro lado da linha
vai marcar dela ir fazer coleta para os exames, ou numa parte próxima da residência dela, ou, se for um caso de uma pessoa de idade que tem pouca locomoção assim, eles enviam até a sua casa algum enfermeiro ou médico para fazer a coleta do material. Então, e até que você tenha o resultado do exame, você fica proibido de sair de casa, e fica também ali, quem faz o controle é a própria polícia, e eles também ligam todos os dias. Eu digo isso porque eu fiz a coleta para o exame, que aliás é horrível, é mesmo uma Você fez coisa a do muito ruim. cotonete, né? Exato, aham. Esse eu não fiz, fiz de sangue. Sim, não, é uma coisa horrível, e todos os dias eles me ligavam para saber onde é que você está, como é que tá a sua situação, Qual vamos foi teu enviar aí. resultado, O meu Pedro? foi Mas negativo, você teve mas sintoma, por isso que você fez? Como é que foi sim, você fazer? certo, eu primeiro teve uma pessoa próxima que pegou, e eu fiquei com aquela, né, aquela coisa, e então, na semana passada ainda estávamos aí a conversar e não sei o quê, fiquei com medo. Depois disso, acordei um dia com muita dor de cabeça mesmo, uma dor de cabeça, assim, extremamente forte, nunca havia sentido antes. Fiquei um pouco preocupado. Depois, na parte da tarde, tive febre, e então liguei para ter algumas informações. E, para minha sorte, até eles não me mandaram me deslocar, eles mandaram uma pessoa vir até minha casa fazer a coleta do material. Veio uma médica, e eles aqui distribuíram, dividiram, setorizaram a cidade, né? Falar de Lisboa, setorizaram a cidade, e então aquele atendimento era sempre muito rápido. Depois disso, eles classificavam o caso entre verde, amarelo e laranja, ou vermelho, e se fosse verde ou amarelo, você poderia ficar em casa mesmo, sob vigilância. E a partir daí, ia para um hospital, né, ou para unidades de cuidados intensivos. Nessa questão, eles conseguiram poupar muita gente de estar nos hospitais sem necessidade. Com Então, certeza. não houve, assim, um colapso do sistema de saúde. Eles conseguiram administrar isso muito bem, e também fizeram compras de ventiladores, e também acho que a Universidade de Tecnologia aqui de Lisboa desenvolveu também um ventilador, e eles conseguiram aí dar conta desse recado, vamos dizer assim, e Ótimo. não houve aqui um colapso. Antes da gente finalizar, lembrar, você falou assim dos locais que você frequentava quando você estava aqui em Paranaguá. Mas Uhum. assim, o que você gostava de fazer? Quais os locais que você gostava de ir, de frequentar? Que se fala assim, quando vou para Paranaguá, o que eu gosto de fazer? Além de ficar de chamego com os pais, tenho certeza, né? De matar as Sim, sim. saudades, de poder sentar e conversar. Mas que outras coisas que você fala assim, vou para Paranaguá, eu vou fazer isso porque é o que me agrada. Certo. Bom, o que me agrada bastante aí quando eu estou aí é poder acordar cedo e tomar um café no mercado do café. É algo assim que eu sinto muita falta mesmo. E basicamente quando eu estou aí de férias, eu vou pelo menos uma vez ao ano. E todos os dias eu acordo cedo e vou até lá, porque eu não sei, aquilo é uma coisa que é simples, mas para mim é extremamente bom de estar ali, sabe? E ver toda aquela movimentação dos pescadores chegando de manhã com peixe, até às vezes aproveito comprar ali alguma coisa fresca. Era algo assim na cidade que eu gosto, né? Muito de fazer. Legal. E sinto muita falta disso, muita falta mesmo. E me diz agora, finalizando aqui a nossa conversa, o nosso papo direto, que mensagem que você deixa aí, né, para quem está aqui na cidade, acompanhando também esses registros, essas conversas, entendendo que, assim, tudo que foi colocado aí como medida restritiva, você falou de distanciamento, o isolamento social, o uso de máscara, várias outras situações,
que são as mesmas que a gente está vivendo aqui. Suspensão de aula para as crianças, barreira sanitária aconteceu em 2, 3 cidades aqui da região do litoral, aqui em Paranaguá ainda não foi necessário, mas em outras, Matinhos, Morretes, Antonina, fizeram. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né? A gente percebe que está todo mundo no mesmo barco mesmo. Sim, exato. Sim, as medidas são iguais no mundo inteiro, né? Não há diferença. Não há um Covid na Europa e um Covid no Brasil, é o mesmo. O que eu tenho para dizer é que as pessoas têm que se conscientizar mais, porque assim, esse vírus, ele não vai embora, entendeu? Não é algo que você consiga eliminá-lo da face da Terra. E a partir de agora ele vai conviver conosco para sempre, creio eu, infelizmente. E só uma maneira de nós minimizarmos os casos, que é tendo esses cuidados todos. É chato, às vezes você esquece, mas é assim, isto faz parte agora do novo normal, sabe? O uso da máscara, a higienização das mãos, aquela questão do cuidado com o calçado quando você chega em casa, ter ali do lado um sprayzinho com uma solução, alguma coisa assim, para passar na sola do calçado. E isso são coisas que nós temos que fazer por nós mesmos, né? Ninguém vai fazer isso por nós. Então assim, eu acho que isso só tem como minimizar e só depende das pessoas, não depende de mais ninguém. Por mais que venha aí a vacina, se fala muito, se fazem testes, mas até agora não há nada concreto, né? Então, até lá e até mesmo depois disso, nós temos os cuidados necessários, o uso da máscara, o álcool e todos aqueles cuidados, por exemplo, nos transportes públicos e coisas assim. Não podemos ser coniventes com isso, que isso é um vírus que não vai embora, vai estar sempre por aí, né? Então, se nós tomarmos nossos cuidados, eu acho que é mais por aí. Vamos ter uma vida não igual ao que tínhamos antes, isso é para todo mundo. O nosso novo normal de vida é diferente e temos que começar a nos adaptar a isso. Se as pessoas ainda tentarem insistir em usar o modo de vida anterior, isto nunca vai diminuir e nós nunca vamos poder novamente voltar a frequentar os lugares que gostamos, aí comer aquela comida que gostamos no final de semana ou no meio da semana, como quiser. Então, acho que é mais ou menos por aí, acho que depende de nós mesmos. Né? Perfeito. Pedro, muito obrigada pela tua participação, obrigada por ter conversado com a gente. Você está bem inteirado da situação aí, né, relacionado a números, a acontecimentos, isso tudo acrescentou bastante do nosso papo. E eu te agradeço imensamente aí por ter conversado e poder trocar essas experiências. Conversamos com Pedro Neves, ele que é parnanguara e está morando já há alguns anos em Lisboa, trouxe a sua vivência em Lisboa, agora nessa pandemia de coronavírus. A gente volta no próximo bloco.